Uma boa noite aos irmãos. Estamos aqui para a sexta pausa para a reflexão e escolhemos nesta noite, véspera de Páscoa, esse domingo tão significativo para nós. Ao invés de falarmos da ressurreição, vamos falar de um termo que Jesus utilizou muito em sua mensagem: levanta-te. O levanta-te, erguer-se, içar-se, altear-se, são verbos sinônimos. No entanto, cada um pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para quê, onde, como e quando. Quando Jesus atendeu o paralítico, isso está no prefácio do livro Levantar e Seguir, de Chico Xavier, nas palavras de Emmanuel. Quando Jesus atendeu o paralítico, disse claramente: levanta-te e segue. Em síntese, o Divino Mestre convidava-o a erguer-se e a seguir adiante, devidamente renovado, auxiliando os outros, qual estava sendo auxiliado. É que, de modo geral, um grande número de criaturas humanas já assentado ou acomodado em suas próprias vantagens passageiras, ao toque do ensinamento da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. No conceito delas próprias, espiritualmente se levantaram para a fé que não possuíam, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Sentem-se erguidas às novas concepções da vida ou em novos pensamentos, mas que se esquecem da ação que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Levantam-se, entretanto, prosseguem na rotina a que se habituaram. Alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Quem recorre ao Cristo extasia-se com a suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe altear a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Levantar e seguir, na lição do Senhor, significa movimentar-se buscando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando quanto lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhes as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, olvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, e doando-lhes o conhecimento da vida, soerguendo-lhes as forças quando as provações e os problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre que nos deixou essa fórmula inesquecível: quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga os passos. Emmanuel, em Uberaba, em junho de 92. Essa mensagem de Emmanuel faz um retrato tão adequado ao que somos ainda. Nós somos aqueles que ouvimos o convite do Mestre. Buscamos nos reerguer, buscamos nos levantar. Mas entre o levantar e seguir, nós ainda estamos muito distantes. Essa espécie de turbulência que vivemos constantemente e que faz com que estejamos distantes dessa presença amorosa, deste convite que é um convite de ir além das nossas acomodações. Naquele dia, quando Jesus resolve chamar o paralítico para que ele se erga, e não só se erga, mas pegue a sua cama e segue, e ir adiante. Ou seja, de lembrarmos que precisamos, mesmo embora as dificuldades, nos erguermos e prosseguirmos. A cada dia esse convite ainda é mais importante.
Muitas vezes estamos como um paralítico, jogados numa acomodação, constantemente desanimando diante da vida. O convite de Páscoa é um convite de lembrar da vida e da importância da vida, do ressurgir desta vida. É muito mais significativo lembrarmos do Cristo como alguém que vence as tribulações, a morte, o fim de uma vida, que na verdade a vida é esse eterno continuar, prosseguir, segue de Jesus. Nós precisamos seguir. Mas seguir de que forma? Se nós voltamos à rotina constante, a rotina que nos leva a falharmos conosco mesmos, quando nos desmerecemos, quando não nos preservamos, quando não nos cuidamos adequadamente, a rotina que nos prende porque nós ainda carregamos mágoas, ressentimentos, às vezes ódios. O ser humano, a cada dia, está sendo convidado a uma renovação. Mas erguer-se e continuar, erguer-se e valorizar a vida. Vejam só, estamos nesta véspera de Páscoa diante de desafios profundos. O ser humano diante daquilo que ele pode ser, daquilo que ele pode construir. Ao quanto temos construído verdadeiramente? Em vários momentos, a lição do levantar e seguir é constante no Evangelho. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grandes movimentações no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Divino Mestre, entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho nos tempos apostólicos acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adaptando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio das gravações. Há os que desejam comprar a tranquilidade celestial com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam por intervenções sobrenaturais dos mensageiros de Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo. E perguntamos todos nós, se estás seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Lembremos então com essa lição, nessa nossa reflexão, temos sido os leais seguidores do Mestre? O quanto de renovações temos feito em nossas vidas? Qual a grande transformação? Imaginemos Cristo à nossa frente. Neste dia de Páscoa, a nos olhar serenamente, o que diríamos a Ele? Como apresentaríamos nossas mãos? O que nossas mãos têm feito em nome do bem na terra? O que nossos corações têm feito em nome do bem na terra? O que nossos pensamentos têm feito em nome do bem na terra? Quantas mensagens de soerguimento moral temos dado aos nossos irmãos e a nós mesmos? Quantas vezes temos sido pacificadores? Quantas vezes conseguimos esclarecer e consolar?
Queridos irmãos, é hora de sermos a lição de Jesus na terra. Comecemos por nós mesmos. Sejamos misericordiosos, compreensivos, amorosos conosco. Estendamos a nossa amorosidade, nosso entendimento e compreensão e, sobretudo, tolerância para com os nossos irmãos. E coloquemos em nossas preces constantemente todos aqueles que causam dificuldades a si mesmos e ao mundo. Lembremos que o mal só existe porque o bem tem falhado. Que as bênçãos do mais alto recaiam sobre todos nós, que possamos levantar e seguir a este mestre de amor e bondade, que seu domingo de Páscoa seja um ato de amor a Jesus, no carinho que dedicarmos a nós e aos outros, nos pensamentos pacificadores que emitirmos e nas preces com certeza consoladoras que dirijamos a todos aqueles que necessitam. Uma feliz Páscoa para todos.